Oi, boa noite. Vamos esperar as pessoas irem entrando. Boa noite. Oi, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai trazer um tema bem bacana aqui. Um tema onde é uma dor muito comum da mulher e vai esclarecer muitas coisas que às vezes a gente não consegue compreender, né? Como é que a gente, seja homem ou mulher, mas aqui a gente vai falar de mulher mesmo. Como é que é possível a gente amar o outro sem amar a si mesmo? Esse é um tema bastante complexo. Parece simples, né? Oi, Lili, tudo bem? Seja bem-vinda. E parece muito simples, e a gente vai responder de cara já, não, é claro que a gente tem que se amar primeiro. Mas como faz isso? Né? Como faz isso? Porque a gente se perde dentro da relação. A gente se perde na maternidade, a gente se perde em qualquer lugar onde a gente se propõe a fazer o melhor. E, e esse tema, quando eu decidi, eu trouxe me espelhei até na minha história de vida, no meu relacionamento. Porque a gente nunca tá num lugar de graça, né? A gente caminha naquele lugar até entendê-lo e depois, claro, repassar. Então, será que é possível a gente amar o outro sem amar a si mesmo? E se perguntar para mim, se me perguntasse lá tempos atrás, eu ia dizer assim: não, claro que é possível. É totalmente possível. Mas hoje eu me questiono: a que preço? A que custo é possível? Porque amor próprio, ele mexe muito, ele se relaciona muito com a questão da autoestima, mas a autoestima ela é momentânea, ela oscila. E o amor próprio não. O amor próprio ele é totalmente permanente. Então vamos começar. Bastante conteúdo aqui. Quando eu tô naquele lugar de achar que eu posso amar o outro sem amar a mim mesmo, eu vou para qualquer lugar, menos pro amor. Eu vou pro apego. O apego vai trazer medo, vai trazer abandono, vai trazer dependência emocional, vai trazer insegurança, vai me levar para um lugar bem dolorido. E essa dor, ela não vai ficar só comigo. Essa dor eu vou transferir ela para os meus. Porque quando uma mulher é doída ou doída dentro da relação, ela respinga. Ela transborda tanto a parte bacana, positiva, legal, como do contrário também é verdade. E aí a gente vai. Eu dividi essa live em 4 partes. Então eu dividi a live na parte onde a gente vai falar de amor próprio de verdade. O que é amor próprio? Não aquela ilusão ou aquele clichê que as pessoas criam. Não isso. Amor próprio de verdade. O que acontece quando a gente não se ama? O que vai acontecer com a gente, com os nossos comportamentos, com o nosso redor, com o nosso corpo? O que acontece? Os sinais de que a gente está se abandonando dentro dessa relação. Por que a gente faz isso com a gente? E o que muda quando a gente aprende a se amar? Isso é o fundamental. Então vamos lá. O que é amor próprio? O amor próprio não é eu me colocar acima dos outros. Amor próprio não é eu achar que eu sou melhor que os outros. Não é egoísmo. Quando eu considero que o amor próprio é eu me achar melhor que os outros, eu estou indo para um lugar de qualquer coisa, de insegurança, de vaidade, de não confiança, menos de amor próprio. Entende? Amor próprio também eu não me achar maravilhosa o tempo todo. Ou que todo dia tá bom. Isso não é amor próprio. Isso sim,
Oi, Valdirene, tudo bem? Seja bem-vinda. Amor próprio é quando eu reencontro a minha identidade, que é isso que a gente vai ver isso aqui com bastante intensidade. É quando eu consigo olhar para mim e saber quem eu sou. Não o que construíram de mim, não a forma que me moldaram, mas quem eu sou. O que eu sou, de verdade. E a autoestima, ela te manipula. É ótimo ter autoestima, é melhor do que ter baixa estima, é óbvio. Mas a autoestima, ela te leva para um lugar robotizado, para um lugar de tudo igual na perfeição. E a vida não é perfeição. Se nós acharmos que a vida é perfeição, a gente vai para um lugar muito infantilizado. Bastante infantilizado, aliás. O amor próprio, o que é o amor próprio? É como eu me trato todos os dias. Até quando eu não estou na minha melhor versão. É quando eu me olho ok, hoje eu não estou na minha melhor versão. Tá tudo bem. Mesmo assim, eu me olho com carinho, com cuidado, com amor. Isso é amor próprio. É eu sair da fila. Eu sair da fila do que é tudo igual. Entende o que eu falo? E aí, diante dessa minha fala, eu vou dizer para vocês que amor próprio também é respeito consigo. É eu me respeitar de verdade. Não fingir que eu tô me respeitando. A gente finge muito. A gente vive num mundo onde a gente se obriga a andar com a manada. E quem falar do contrário, quem discordar, e tá tudo certo discordar, é porque já tá na manada. Não existe uma normalização. Existe o teu jeito, o jeito do outro. A única certeza é o amor próprio. É a identidade, é saber quem eu sou. Não só quem eu sou, mas para onde eu quero ir. Então, o amor próprio, ele não coloca limites em mim, mas ele precisa colocar limite nos outros. Quando eu deixo todo mundo pisar em mim, quando eu deixo todo mundo fazer o que quiser comigo, eu não tô tendo amor próprio. Entende? Eu não, e às vezes eu até coloco limite, isso é legal falar. Mas eu coloco limite, mas logo depois eu me sinto culpada com aquele limite que eu coloquei. Eu fico me culpando de uma coisa que é um direito meu. E isso depois, né, no decorrer aqui da live, a gente vai ver o porquê que a gente faz isso. A gente faz. Eu faço, você faz, muita gente faz. Claro que depois que tu vai tomando consciência, tu vai diminuindo um pouco, vai deixando de fazer isso, né? Vai começando a se impor da maneira certa. Porque a gente tem que entender o seguinte, que o meu limite, ele começa quando termina o teu. Então, precisa ter eu não posso invadir a privacidade do outro. Não posso invadir o outro. E se eu deixo, eu não estou tendo amor próprio comigo. É quando eu não aceito migalhas. Gente, a gente vive aceitando migalhas. E aí, pensa comigo. Se eu tô aceitando migalhas, de tudo, tá? Não tô só falando de relacionamento, tô falando de tudo. Quando eu aceito migalhas, eu não abro espaço para outra coisa. Imagine comigo, eu tô aqui segurando essa xícara, aliás, maravilhosa. E aí, as minhas mãos estão ocupadas aqui. Não tem espaço para outra coisa. A partir do momento que eu solto essa xícara e eu pego, por exemplo, esse óculos, pronto. Deu espaço para outra coisa. Eu consegui pegar outra coisa. E assim é nesse sentido de aceitar qualquer coisa, aceitar migalhas. Quando eu estou aceitando pouco, o muito não vem. Não tem espaço. Porque eu já me fechei para o pouco, para migalha. Isso é falta de amor próprio total. Total. Quando eu reconheço meus erros, esse é um tópico bastante importante. Reconhecer os erros também é amor próprio. O que acontece? Todo mundo fala e todo mundo conhece, ou já estudou, ou já ouviu falar de ego. A gente só não consegue pedir desculpa quando a gente tem o ego muito inflável. Olha, o meu tio. Oi, tio Nelson, tudo bem?
Que bom tê-lo aqui com a gente. E aí, voltando na questão que eu estava trazendo, o ego, quando ele está muito inflado, a gente não consegue pedir desculpa. A gente fica numa redoma onde como se a gente fosse melhor que todo mundo. Aí também já não é amor próprio. A gente já vai para o outro extremo. E não, a vida ela não é feita de extremo, ela é feita de equilíbrio. E aí, quando eu peço desculpas, é amor próprio? É amor próprio. Eu visualizei meu ego, eu coloquei ele no lugar dele, pedi desculpa, mas sem me humilhar. Porque quando eu começo a pedir desculpa me humilhando, eu também larguei de mão o amor próprio. Entende? Isso é muito real. Quando eu escuto só a necessidade dos outros e não escuto a minha. Isso é primordial. Porque, claro, quando a gente é mãe, quando a gente é esposa, é necessário que eu olhe para o meu esposo, é necessário que eu olhe para os meus filhos e tudo é verdade. Só que, entenda, nós mulheres, nós somos a fonte, a base. Tudo floresce a partir de nós. Então, se dentro de casa eu não olho as minhas necessidades, o que vai acontecer comigo? Eu vou para um lugar de não merecimento, eu vou para um lugar de menos-valia, eu vou ficar chateada comigo, eu vou ficar triste, eu não estou olhando as minhas necessidades. E eu vou para esse lugar. E esse lugar respinga em toda a minha casa. Vai respingar nos meus filhos, vai respingar no meu marido, vai respingar no meu trabalho, vai respingar nos meus amigos. É muito comum isso. Oi, Karen, tudo bem? Seja bem-vinda. E, e aí, quando eu olho as minhas necessidades e atendo elas, é amor próprio. Posso olhar a necessidade do outro? É claro que eu posso, mas eu preciso primeiro a minha. Para aí sim eu conseguir ter olhos para olhar para o outro. Senão, é um atender, é um servir não verdadeiro. É um servir por servir, porque a sociedade manda, porque mãe tem que fazer isso, porque esposa tem que fazer isso. Não é um servir de coração, não é um servir verdadeiro. Só vai ser um servir verdadeiro a partir do momento que eu atender primeiro as minhas necessidades. Entende? E aí, eu até falei lá no início e eu quero repetir porque isso é muito importante. A autoestima, ela vai oscilar. Ela vai oscilar dependendo do meu humor, ela vai oscilar dependendo da minha TPM, ela vai oscilar. E é mera ilusão achar que a minha autoestima vai estar alta sempre. Isso não é verdade. Ela vai oscilar. O amor próprio não oscila, é permanente. Mesmo quando eu não estou na minha melhor versão, eu ainda vou sentir amor próprio por mim. E aí, claro, a autoestima ela vem em consequência. Ela vai se fazer presente de algum jeito. Entende? E é isso que a gente precisa compreender. O amor próprio é reconhecer nosso valor. Não esperar que o outro reconheça. O outro não tem obrigação de reconhecer o nosso amor próprio. Ele não tem obrigação nenhuma com a gente. Ah, mas é meu esposo, é meu noivo. Não tem. A partir do momento que eu tiver esse compromisso comigo, reflete no outro. O que acontece muitas vezes? Vamos desde o início. A identidade, que foi o que eu falei lá no começo, que o amor próprio ele se funde, ele se vincula na questão da identidade. Quanto mais identidade eu tenho, ou sei, né? Mais amor próprio eu terei. Então pensa comigo. Quando eu sou criança, né? Não tô trazendo para culpar a mãe nenhuma, tô trazendo para entendimento, tá? Quando eu sou criança, o meu filho começa a se desenvolver. E que bom que começa a se desenvolver. Só que daí o que eu faço? Eu faço isso não porque eu sou ruim, não, nada disso. Eu faço isso porque na minha ignorância, no que eu aprendi, é assim que eu tenho que agir. E aí eu vou replicar para o meu filho aquilo. Então meu filho começa a escrever. E aí eu vou dizer assim para ele: ai, filho ou filha que seja, faz um pouco diferente essa letra. Pode fazer mais em cima da linha. Eu começo a podar essa criança. Eu vou podar.
Não porque eu quero, não porque eu tô fazendo por maldade, mas porque foi o que eu aprendi e no meu conceito aquilo tá certo. Só que conforme eu vou fazendo isso, eu vou tirando a identidade dessa criança. Aí a gente começa a perder a nossa identidade, a gente não faz mais as coisas do jeito da gente. A gente não começa mais a ter os gostos da gente. A gente não começa mais a ter as vontades da gente. Lá na infância. E aí eu vou crescendo com isso. E aí eu chego num relacionamento totalmente sem identidade. Daí o que que eu faço? Eu me aproprio da identidade do meu marido. Aí mesmo que o amor próprio some, desaparece. Entende o que eu falo? Eu me faço compreender nessas falas? Só que responde um sim ou não, só para mim entender se esse caminho está certo. Se vocês estão compreendendo essa linguagem e esse jeito também de explicar. Responde aí para mim. Ah, legal, Mari, obrigada. E aí eu pergunto para vocês. Em tudo isso que eu trouxe, né, esse pouco conceito que eu trouxe aqui, quantas vezes você teve que se abandonar ou você teve que dizer não para si, para dizer sim para o outro? Acredito que muitas vezes, porque é isso que a gente faz. A gente, no intuito de agradar o outro, no intuito de ser amado, no intuito de sentir valor, a gente vai lá e sempre prioriza o outro. E aí que a gente peca. E aí o que acontece quando a gente não se ama? Quando a gente não se ama, e às vezes a gente nem percebe isso, a gente vai perceber isso nos comportamentos, às vezes, quando o sofrimento ele fica muito atuante. Quando o sofrimento fica muito atuante, a gente consegue perceber que alguma coisa está errada, que a gente não está fazendo que alguma coisa não está funcionando. Se tivesse funcionando, não haveria sofrimento. É quando a gente aceita menos que a gente merece. Quando a gente aceita menos que a gente merece, é um pico, é um indício. É um indício principal de que a gente não está se amando. Não tem como a gente se amar se a gente aceita tudo. E às vezes pouco. Às vezes a gente aceita muito pouco. Quando a gente permanece em relacionamentos que nos machucam. E é interessante essa questão dos relacionamentos nos machucam. Porque a gente tem o hábito, o ser humano ele tem o hábito de se acostumar com as coisas. Eu atendo muitas mulheres e atendo casais também. E há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, e a gente atende todos os tipos de relacionamento, inclusive os abusivos. E aí um caso muito interessante que me fez pensar, inclusive, nessa questão de como os relacionamentos machucam e como a gente vai perdendo o amor próprio por causa disso. A mulher até era bem sucedida. Ela trabalhava, tinha um salário bacana e tal, mas vivia num relacionamento muito tóxico. Tóxico a ponto de agressão. E aí ela disse pra mim assim, Adriana, sabe por que eu não saio dessa relação? Eu não saio dessa relação porque ele gosta o meu marido, ela falando, né? Meu marido gosta de beber. E aí tá tudo bem. Só que quando ele bebe, ele muda um pouco a personalidade dele. Ele fica um pouco mais agressivo, um pouco mais alterado, e isso me traz um pouco de medo. Mas eu sei direitinho quando ele abre o portão e estaciona o carro, se ele já tá bêbado ou não. Se ele já bebeu ou não. Eu sei direitinho quando ele fecha o portão, se eu vou levar um tapa ou dois. Só pelo impulso de ele fechar o portão. Quando ele coloca a chave na porta, eu já sei em que lugar da casa eu tenho que ficar para me defender ou não. Entende? Por mais desconfortável que era aquela relação, por mais que machucasse ela estava confortável, porque estava seguro. Se eu sair dessa relação, Adriana, eu não sei qual o tipo de homem que eu vou encontrar. Talvez ele me bata até mais. Percebe que quando eu não tenho amor próprio, eu aceito qualquer coisa, eu fico em relacionamentos que me machucam? Nunca é em relação ao outro, é sempre em relação a gente. É o que eu aceito, é o que eu permito. Mesmo nas relações abusivas, eu deixei.
E a autorresponsabilidade, ela é necessária. Não dá pra gente fugir do que nos cabe. Quando eu preciso constantemente a aprovação dos outros. Quando eu faço qualquer coisa, não porque eu quero fazer, não porque me satisfaz ou não porque eu quero realmente servir, mas porque eu quero a aprovação. E isso, na maneira que eu enxergo, nada mais é do que escravidão. Toda vez que eu tenho necessidade de aprovação, eu estou escravizada. Eu não me pertenço mais. Eu estou escravizada. Entende o que eu falo? Consegue compreender? Quando eu começo a me cobrar excessivamente, e isso é interessante a gente falar aqui. Quando eu começo a me cobrar excessivamente, qual é a desculpa que eu vou dar para mim mesma? Eu sou perfeccionista. É por isso que eu sou assim, eu sou perfeccionista. Todo perfeccionista vai doer, tá? Mas eu vou falar. Todo perfeccionista, ou quem se destaca perfeccionista, nada mais é do que essa pessoa não tem amor próprio. Quem tem amor próprio não é tão perfeccionista, ou nem é. Porque o que ele faz satisfaz ele, o que ele faz, ele tem concordância com ele. Essa questão do perfeccionismo não é para te agradar, é para agradar o outro. Quando essa ficha caiu para mim, eu me desolei, né? Falei, meu Jesus Cristo, o que é isso? Porque eu não enxergava desse jeito. Mas depois comecei a enxergar. Realmente, a pessoa que é muito perfeccionista não é para ela. Qual a necessidade de provar tanto para o outro? Né? Analisa. Qual a necessidade de eu provar tanto para o outro? Uma coisa é eu fazer certo, é óbvio. Não, vou fazer isso aqui certo, tá tudo bem. Agora, perfeccionismo é bem diferente do fazer certo. Concorda? Concorda comigo? Que perfeccionismo é bem diferente de fazer certo? Quando a gente tem dificuldade de perceber o nosso valor, realmente a gente não, é nítido que a gente não se ama. Ah, Adriana, mas como assim? Vamos lá. Olha só, se você olha pra mim e diz assim, ah, Adriana, como tu tá bonita hoje, por exemplo, se a pessoa diz isso pra mim, daí eu vou dizer, ah, eu comprei essa blusinha aqui, ó, na promoção, tava lá na promoção, comprei. Posso dizer isso. Ou eu vou dizer assim, ah, você também tá bonita hoje. Por que eu não posso só aceitar o que a pessoa tá me dizendo? Por que eu não posso só aceitar? Por que eu tenho que me justificar o tempo todo dentro do que as pessoas me oferecem? Isso fica muito nítido que é falta de valor. Confundir amor com dependência emocional. Gente, confundir amor com dependência emocional é o fim da linha. A dependência emocional, ela nasce lá na infância. A gente não... comecei a me relacionar e agora eu tô com dependência emocional. Não, você já vem com isso desde lá de trás. Não é de agora, não é desse momento, não é dessa atualidade. A dependência emocional, a gente não tá aqui para culpar pai e mãe, tá? Mas a gente tem que entender o que acontece com a gente. Toda dependência emocional, toda, sem exceção, toda dependência emocional, ela vem de pai e mãe. Em algum lugar lá falhou. Ah, os pais falharam? Não é disso que eu tô falando. A criança, ela tem um olhar. Os pais, eles fazem sempre o melhor. Sempre. Sempre. Em qualquer circunstância, na cabeça deles é o melhor. Só que o filho aqui, ele tem uma outra visão. Ele tem uma outra necessidade. Ele tem uma outra perspectiva. E aí eu entro num campo que não tem muito a ver com o tema aqui, mas que vale a pena trazer, porque é o gancho para o entendimento melhor. Minha mãe, e eu vou trazer aqui bem um exemplo meu, a minha mãe, ela tem um jeito de amar, que a linguagem de amor dela é atos e serviços. Então ela não deixava faltar nada. Ela
fazia uma boa comida, ela cozinhava muito bem, ela fazia excelentes pratos, ela atendia a gente em todas as nossas necessidades de serviço. Roupa, calçado, casa arrumada, tudo era perfeito. Mas a minha linguagem de amor, a linguagem de amor da Adriana, é tempo de qualidade. E aí, enquanto eu queria que a minha mãe sentasse, conversasse comigo, falasse comigo, me olhasse nos olhos, que era como eu entendia ser amada, ela, em contrapartida, achava que se ela fizesse tudo pra mim, eu ia me sentir amada. Isso é tão verdade que na minha adolescência, gente, antigamente, né, a gente veio de uma família bem humilde, então antigamente o banheiro não era que nem é hoje. Não tinha box, não tinha vidro, não tinha nada disso. Como que era o box? Era um L de tijolo mesmo, sabe? Tijolo, assim, rebocado, tudo. Eu acho que muita gente lá antigamente, lá nas décadas de 70, 80, era assim, né? E aí, a mãe ia tomar banho e fechava aquela cortininha de plástico. Tinha uma cortininha de plástico assim na frente. Não tinha nada de porta, de correr, nada disso. Era cortininha de plástico mesmo. E aí eu sentava na privada, do lado de fora, e eu ficava conversando com ela. Conversando. Porque a minha necessidade, o jeito que eu me sentia amada era daquele jeito. Certo? E aí, ali já nasceu um pilar, uma perna da minha dependência emocional. Porque eu não me sentia amada pela minha mãe. Só que ela me amava, mas era do jeito dela. Entende o que eu falo? Então a dependência emocional, quando você tá numa relação, você tá numa dependência emocional, não é do seu marido, não é da sua namorada, não é do seu noivo, não é nada disso. É lá de trás. E aí isso precisa ser olhado. E aí quando eu entendi, eu parei de sufocar meu marido. Porque eu sufocava ele. Eu cobrava, eu exigia. Entende? A Karen trouxe uma fala aqui. A criança quer sempre atenção e ser vista, é verdade, muito verdade. E com isso talvez ela, e com isso talvez, e com isso talvez seja isso que desenvolvemos quando adultos, sim, de sempre esperarmos a aprovação. É verdade, sim, a gente sempre vai esperar a aprovação, porque lá atrás não teve aquela atenção, não teve na cabeça da criança, não é que não teve, eu tinha toda a atenção que a minha mãe achava que eu precisava, né? Então, e realmente ela me atendia, só que não do jeito que eu esperava. A minha expectativa era diferente. Por isso que quando a gente começa a se conhecer, então vamos lá, hoje eu sou mãe, as minhas filhas são adultas, mas se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, eu não tinha feito tanta cagada, porque a gente faz, no intuito de acertar, é óbvio. Então, quando eu sei como eu funciono, primeiro como eu funciono. Não, eu sei que o jeito que eu me sinto amada é tempo de qualidade. Mas as minhas filhas não é. E aí, quando eu sei disso, eu posso dar o amor que elas querem. Que elas querem, não, que elas esperam. Porque é o jeito delas. Cada ser é indivíduo, único. Entende? Então, o autoconhecimento, ele é primordial. E eu só vou... E aí, quando eu me autoconheço, aí sim, aí começa a vir um amor próprio, que é o que a gente tá falando aqui. Aí eu deixo da necessidade de aprovação, eu deixo da necessidade... aí eu começo a me sentir mais merecedora das coisas. E aí as coisas vão se encaixando. Entende? Mas tudo a partir da identidade. A identidade é tudo a partir do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um caminho um pouco árduo em alguns momentos. Porque você entendendo a sua forma de amar, de amor, para daí sim dar amor pro outro, claro, aí faz sentido. Porque senão é a mesma coisa que vamos usar um outro exemplo, assim, eu gosto muito de laranja, e é verdade, tá? Gosto mesmo de laranja, mas não gosto muito de maçã. Aí vem alguém lá e fica só me dando maçã. Eu até como maçã, mas não gosto, né? Não é o mesmo, não é o mesmo gosto que eu tenho pela laranja. Então a pessoa vem e só me dá maçã. Só me dá, né? Mas não é maçã que eu quero. Eu até vou comer, até vou gostar, mas não é o que eu quero. O que eu quero mesmo é a laranja. O que eu gosto mesmo é a laranja, entende? Aí tu dá pro outro que o outro não tem necessidade. E isso a gente também faz nas relações. Às vezes tá lá o teu parceiro numa determinada necessidade e tu quer oferecer outra coisa. Entende?
né? Claro que o assunto aqui não é relacionamento, é a gente, mas para vocês verem como a gente distorce as coisas. E a gente distorce porque a gente não se conhece. Porque a gente não tem amor próprio. Só por isso. A partir do momento que eu tenho amor próprio, as coisas fluem. Ah, Adriana, eu não vou ter problema? É claro que tu vai ter problema. Só que tu vai ser mais verdadeira, mais honesta contigo. E aí fica muito mais fácil de lidar com a vida, de lidar com os relacionamentos. E, gente, relacionamento é tudo. Eu não me relaciono só com o meu marido, eu não me relaciono só com as minhas filhas, eu não me relaciono só com os meus amigos. Eu me relaciono o tempo todo com todas as coisas. Nesse momento, eu tô me relacionando aqui com essa xícara. Eu tô me relacionando com vocês, eu tô me relacionando com essa luz que tá ali, com o computador, com tudo. Tudo é relacionamento. E quando eu entendo que tudo é relacionamento, fica muito mais claro, muito mais fácil. Entende? E aí voltando, né? Voltando ali no nosso tema, né? O que acontece quando a gente não se ama, né? Confundir o amor com a dependência emocional, que é o que a gente estava falando agora. Viver tentando agradar todo mundo. Isso ai gente, isso é muito difícil. Não só difícil, isso é muito pesado. Não dá pra gente agradar todo mundo. Quando a gente agrada todo mundo, a gente vai se desagradar. É impossível. E eu só faço isso pelo mecanismo de não ter amor próprio. Percebe que amor próprio é a base de tudo? E aí, como é que eu quero amar aquele ser humano se eu não me amo? Não tem como. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Oi, Kati, seja bem-vinda. Que bom, Bruna, que você chegou atrasada e chegou. Perdesse algumas coisas bem importantes, viu? Mas depois tu revê a live. E aí, outra coisa muito interessante é quando a gente abandona os nossos sonhos devido aos outros. Quando a gente abandona os nossos desejos e até a nossa identidade pelos vínculos. Vínculo é uma coisa fundamental e importante. Claro que é. Mas vamos pro concreto, vamos pra base. Eu, Adriana, antes de começar todo o meu processo de autodesenvolvimento, eu não sabia quem eu era, né? Eu vivia, tocando a vida como na minha cabeça era o certo. E aí, quando eu me relacionei com o meu marido, eu não tinha identidade. O que eu fiz? Peguei a identidade dele. Eu peguei a identidade dele e eu comecei a me portar dentro do que ele achava e da maneira que ele se comportava. Eu comecei a perder os meus gostos, as minhas vontades, porque na minha cabeça eu tinha que agradá-lo. Entende? Eu peguei a identidade dele, gostos, coisas que eu gostava e deixei de gostar. Eu me perdi totalmente, mas porque eu não me conhecia. E eu vou dizer para você, né? Essa live ela é bem destinada para mulher, então eu vou falar bem na linguagem feminina. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente reconhece e resgata, melhor dizendo, resgata a nossa identidade, mais a gente se torna autêntica. Nenhum homem resiste a uma mulher autêntica. Nenhum casamento desmorona quando se tem uma mulher autêntica. A autenticidade é tudo. Só que a autenticidade eu só consigo me apropriar dela a partir da minha identidade. Existe um exercício bem legal, eu vou passar para vocês. Adriana, mas como é que eu vou olhar, como é que eu vou saber realmente a minha identidade? Porque agora eu já me perdi toda aqui. Olha só, claro que existe toda uma infância, toda uma adolescência que precisa ser olhada. Mas eu já quero fazer isso bate-pronto. Eu quero começar já a olhar para isso, Adriana. Faz uma lista. Olha, é segredo de clínica aqui, mas eu vou passar porque é muito legal isso. Pega um papel e uma caneta e escreve. Não precisa nem escrever muito, tá? 3, 5 no máximo. Se quiser mais, beleza, que maravilha. Mas se não, até 5 ali é legal. 3 ou 5. Escreve os teus valores e os teus princípios. A identidade começa por aí. Claro que tem mais coisas, né? Mas começa por aí. Se tu tá bem embasada, se tu sabe
de verdade os teus valores, os teus princípios, é uma perna da tua identidade. Faz, não custa nada, né? Tá ali, o papel tá ali, a caneta tá ali. Faz, vocês vão se impressionar. Talvez vocês nem vão saber quais os seus valores e os seus princípios. Talvez vocês tenham que pensar um pouco. De tão perdida que a gente tá, não é? Quando a gente começa, a gente fica tão perdida que às vezes a gente nem sabe. Assim como muitas mulheres que entram aqui nesse consultório não sabem nem o que elas gostam. Tá, mas ok, vamos começar então o nosso trabalho. O que você gosta? Não sei. Ah, mas se eu perguntar pra ela o que teu marido gosta, ela vai dizer rapidinho. Já se perdeu na relação. Claro, a gente tem que saber o que o nosso marido gosta. Claro que sim. Mas a gente tem que saber primeiro o que a gente gosta. É primeiro a gente. É a partir da gente que as coisas acontecem. Quando a gente tem muito medo da rejeição. A gente às vezes tem muito medo da rejeição. Isso é uma prova viva de que a gente não se ama. De que a gente não se reconhece. De que a gente não tem amor próprio. Quando nós não nos amamos, isso é bem interessante. Quando nós não nos amamos, nós negociamos o inegociável. É forte essa fala, né? Quando a gente não se ama, quando a gente não se reconhece, quando a gente não tem amor próprio, a gente negocia o inegociável. E aí desanda tudo, né? Não tem como se manter nada em pé se eu tô negociando o inegociável. Negociamos nosso tempo, negociamos nossa paz, negociamos nossos valores, nossos limites, negociamos a nossa dignidade. É isso que a gente faz. A gente negocia a nossa dignidade quando a gente não tem amor próprio. A gente se torna uma vaquinha do presépio. Um amém para tudo. Totalmente sem autenticidade, totalmente sem identidade. Se eu perguntar para vocês, e até se alguém quiser se dispor em responder, é interessante. Se eu perguntar para vocês o que dentro da vida, não vou nem falar dentro da relação, se quiser, tá tudo bem também olhar isso dentro da relação, mas pode olhar em qualquer campo da vida. O que vocês já negociaram não querendo negociar? O que vocês cederam não querendo ceder? Consegue identificar isso? Porque isso é importante quando eu consigo identificar esses pontos. Quando eu faço as coisas, quando eu negocio, não querendo, eu não quero fazer aquilo, mas eu faço. Eu faço para manter a paz, eu faço para não me incomodar, eu faço por qualquer coisa que não seja eu, né? Porque se eu for olhar por mim, eu não vou fazer. Mas daí eu não olho por mim. Eu negocio, eu deixo as coisas correrem. Eu não tomo a rédea da minha vida. Entende? E esse tópico que eu vou trazer agora, ele é bem lista mesmo, bem listeiro, mas que faz a gente pensar. Olha só, os sinais de que a gente está se abandonando de si e do outro. A Bruna traz aqui, sempre. Quando é para mim, depois eu vejo. Quando é pra mim, depois eu vejo. Quando é pra mim, depois eu compro. Quando é pra mim, depois eu olho. Quando é pra mim, depois eu vou. É bem assim. Sabe, Mari, isso que tu trouxe é muito real. A gente, principalmente a gente que tá dentro de um casamento, de uma família ou de um relacionamento, né, seja ele qual for, a gente tem o hábito de negociar para manter a paz. Só que isso é uma mera ilusão.
Você não está negociando para manter a paz. Você está cedendo, você está se deixando de lado para manter a paz. Porque negociar é o seguinte: negociar é, vem aqui, meu bem, vem aqui, amor, vem aqui, cheiro, como eu chamo meu marido, cheiro, vem aqui. Tu vai, enfim, tu vai chamar teu marido, tu vai conversar com ele. Né? Tu vai, tu vai mostrar o teu lado. Tu vai ceder em alguns momentos, mas também ele vai ceder em alguns momentos. O que eu tô trazendo aqui é que muitas vezes a gente o tempo todo cede, o tempo todo negocia para manter a paz. E aí a gente se perde. A Kati traz, acredito que a gente vive negociando para não se incomodar, é claro, isso é com tudo. Só que tá errado. Claro, não vamos ao extremo, não vamos 8 a 80, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que primeiro eu me analiso, primeiro eu olho como isso fica para mim. Se ficar desconfortável, eu preciso falar. Gente, eu posso até ir lá e voltar. Eu posso até realmente ceder. Só que eu tenho que ceder de um lugar dentro de mim, de propriedade. Um lugar dizer o quê? Eu tô cedendo por causa disso, de saber o que eu tô fazendo. Não só, vou ceder. Entende? Vou me abandonar. Não. Porque aí tá errado. Agora, quando eu negocio, mas é um negociar de verdade, é um negociar para os dois lados. Ou pro lado teu e da família, enfim, depende do negócio que for. Mas tu entende que esse negociar que eu quero que vocês entendam, não é o negociar ceder. É o negociar com muita clareza, se respeitando. Entende? Então, ó, os sinais que você se abandonou, tanto autoabandono quanto dentro da relação. Quando você tem medo de desagradar. Não vou fazer porque vai desagradar. Gente, no começo, quando eu comecei meu processo de autodesenvolvimento, se alguém vinha, por exemplo, dormir na minha casa, por exemplo, vem uma visita, vai dormir na minha casa, ou vai se hospedar aqui por um tempo, eu me anulava, por exemplo, eu deixava de fazer coisas que eu queria dentro da minha própria casa, por causa da pessoa. Tá errado. A Mari diz aqui, com isso aprendi que até quando vivemos negociando, só estamos protelando um confronto. É verdade. E aí, Mari, eu vou te falar mais o seguinte. E aí tu vai aumentando isso. E aí a gente chega num ponto de exaustão e a gente explode. Por enquanto, a gente fica implodindo. Implodindo. Se anulando, enfim, indo para aquele lugar ruim dentro da gente. E aí a gente vai protelando, que como tu disse mesmo, bem como tu disse. Só que depois vai chegar uma hora que, sabe o balde vai enchendo, chega uma hora que vai vazar, vai transbordar, melhor dizendo. E isso acontece com a gente, e aí a gente explode. Daí aí o outro vai dizer, seja quem for, tá? Seja marido, seja amigo, o outro vai dizer, Deus, do nada! Porque a gente não falou, porque a gente não se comunicou. Dentro de qualquer relação existem alguns pilares. Eu não vou trazer todos, mas eu vou trazer 2 fundamentais no relacionamento. O primeiro deles não é o amor. E esquece o amor. O amor, ele é uma construção. Qual é o principal, os 2 principais? É o diálogo, a clareza na relação, na conversa, precisa ter. E ai meu Deus, me fugiu agora. E a parceria. Precisa da parceria. Se não tiver essa troca, essa parceria, não tem relacionamento. Tem tudo. Tem uma mãe cuidando de um filho, um pai cuidando de uma filha, tem 2 amigos dentro de casa, mas não tem parceria. Entende? Quando você coloca as necessidades dos outros na sua frente. Eu preciso. Eu tô sem nenhuma calça jeans. Preciso comprar uma calça jeans pra mim. E o meu filho tá com 500 calça jeans lá. 500, modo de dizer, né? Mas tipo, tá com muitas. Mas aí ele pediu uma calça, porque ele tá enjoado da deles. Você não tem. Não tem mesmo. Não serve mais, ou rasgou, sei lá, não tem. Ele, porque ele quer uma diferente. Você vai comprar pra ele, você não vai comprar pra você. São necessidades totalmente diferentes, mas você vai ceder. A necessidade dele vale antes que a sua.
Isso está errado, mesmo sendo filho. A gente precisa colocar a nossa necessidade em primeiro lugar. Claro, fazer análise, é óbvio, né, gente? Mas nesse exemplo que eu trouxe, e que acontece, ó, muito, a gente sempre vai optar pela necessidade do filho, que não é necessidade, que é um capricho. E a nossa necessidade mesmo a gente não atende. Entende? A gente tolera comportamentos que nos machucam. Gente, isso é extremamente se abandonar. Se eu falo pro meu parceiro, se eu falo pro meu amigo meu colega de trabalho, que aquele comportamento dele, que aquilo que ele faz para mim não é legal, que me incomoda, que me deixa constrangida e ele continua fazendo, você já se abandonou, você não colocou limite nisso, entende? Precisamos colocar limite. É necessário. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a colocar limite, as pessoas estranham. E muitas se afastam, tá? Quando você começa a resgatar o amor próprio, tu começa a ficar com uma imagem ruim diante da tua família, diante dos teus amigos. Porque você já não é mais a obediente. Você já tá em outro... você já tá diferente. Você tá soberba, você tá fazendo o que você quer, entende? E, gente, isso é muito interessante. Eu perdi muitos amigos, eu fiz muitas... tive muitas divergências, assim, dentro da família até, porque eu comecei a colocar a minha vontade. Outra coisa importante para falar aqui, que não dá para deixar de não falar. Quando a gente começa a se anular demais, o corpo da gente não dá conta. O corpo da gente, fisiológico, não dá conta. E a gente entra num campo minado das doenças. Toda doença, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero falar disso porque é importante. Eu fico me anulando, toda doença, ela vai se fazer presente. Isso é tão verdade que hoje eu tenho 3 doenças autoimunes. 3 doenças autoimunes, todas elas em remissão, é verdade. Que foram entrar em remissão depois que eu comecei a me impor e a me colocar. Até então, eu estava à base de remédio. Entende o quanto isso o quanto a questão do amor próprio, quando eu me amo de verdade, quando eu olho para mim, quando eu me priorizo, reflete até no corpo. E é verdade, tá? Não é algo que eu escutei, não, é algo que eu vivenciei. Então, era tão difícil olhar para mim mesma que eu queria me suicidar de algum jeito. Era mais fácil eu sumir desse mundo do que olhar com responsabilidade para mim. Gente, isso é pesado, né? Se for olhar. Vocês também devem conhecer alguém, ou até talvez até vocês mesmas, que adoeceram pelo fato de se anularem demais, né? O que vocês me dizem? Como é para vocês ouvir isso? Como vocês enxergam isso? Enxergam sim como, ah, não, na verdade, adoece mesmo. Ou não, isso é bobagem. Como vocês veem? E aí, gente, outro tópico assim que a gente vê que está se abandonando é quando a gente permanece nas relações por medo ou por medo de ficar sozinha. Não existe essa questão de medo de ficar sozinha, né? Não existe. Quando eu tô, adoece, né? Adoece também. Isso eu vivi na pele. Eu vivi na pele e é uma fuga, sabia? Isso é uma fuga. A gente, de alguma forma, a gente tá fugindo. E aí a gente quer pelo caminho mais rápido, desaparecer. Só que não é tão simples assim, né? Vem as consequências. Então é muito mais fácil eu me assumir, né? Eu me olhar com responsabilidade do que adoecer. E aí, voltando na questão do abandono no relacionamento ou em si mesmo, é quando a gente permanece naquela relação da qual a gente tá só nela por medo de ficar sozinho. Por medo de não encontrar mais alguém. Não é por uma escolha. Normalmente, quem tá nesse lugar de não ter amor próprio não faz escolhas. Só aceita.
E isso também é doído, né? E aí eu trago uma reflexão aqui. O abandono mais doloroso, ele não é quando a gente nos deixa, quando nós nos deixamos. Não é. É quando nós mesmos não aceitamos quem nós somos. Isso é o maior abandono. E é verdade, né? Porque pensa comigo. Legal, eu tô lá, eu tô me abandonando. Mas eu tô me abandonando por quê? O abandono é eu não me aceitar. Eu não me aceito. E, de novo, eu digo, o que acontece na infância não fica na infância, precisa olhar para trás. É de lá. Sempre vai ser de lá. Sempre. E por que a gente faz isso? E aí eu vou ter que ser bem breve aqui, porque, gente, eu vou falando, já é o quê? 15 para as 9. E isso é bastante importante, tá? E aí a gente fecha aqui com essas falas. Olha só, a gente aprende desde criança que amar é servir, se sacrificar, suportar tudo e agradar. É assim que nos ensinam que é amar. Mas isso daí nada é amar. Isso aí é tudo escravidão. Isso é escravidão. Onde eu tenho que servir por obrigação, onde eu tenho que me sacrificar. Amor não é sacrifício. Amor é liberdade. Amor é escolha. Entende? Mas nos ensinaram. E aí a gente faz isso com os outros e conosco. A gente se sacrifica, a gente suporta, a gente quer agradar o tempo todo. E aí, a gente vai falar um pouquinho, entrar na parte terapêutica. A gente só tem esses comportamentos, né, tudo isso que eu falei até agora, porque existe uma coisa chamada padrão familiar. E a gente não adianta, a gente vai nessa manada do padrão familiar. Não dá para fugir disso. A gente veio de lá, é a nossa raiz, né? A gente vai fazer igual. Isso é indiscutível. Mas se eu olho para minha mãe, eu vou trazer mãe aqui porque eu sou mulher e sou mãe também, mas e vou falar de mim mesmo. A minha mãe, ela não era vaidosa. Nunca foi. Nunca. Pelo menos desde quando eu me conheço por gente. A minha mãe, ela servia o tempo todo. Ela aceitava tudo. De todo mundo. Mas era de todo mundo. De todo mundo. Não era pessoas específicas. E eu cresci nesse âmbito. E é óbvio que eu me transformei do mesmo jeito. Sem tirar nem pôr. Porque eu vi isso a minha vida inteira. Eu não só vi, eu vivenciei. Então, as pessoas de autoridade na nossa vida, elas influenciam muito em se a gente vai se amar ou não vai se amar, porque a gente se espelha neles. E minha mãe não sabia, não se amava. E eu vim nessa mesma pegada. E aí, por isso que eu trago a seguinte fala. Quando uma mulher entra aqui na clínica e ela é mãe, ela diz assim, Adriana, não sei mais o que fazer com a minha filha e pode atender ela para mim? Eu não atendo criança e adolescente, né? Isso eu sempre indico. Mas aí o que eu digo para ela, olha, vamos ficar com você? Vamos trabalhar você? Vamos olhar para você? Porque nós, lembra que eu falei lá no início? Nós respingamos, transbordamos neles. Sempre vai ser assim. Então não adianta ela trabalhar a filha dela se ela não se trabalha. Por quê? Porque a autoridade está aqui e eu vou estar sempre olhando para a autoridade e ir seguindo os mesmos passos, sem tirar nem pôr. Como o meu pai tratava a minha mãe. Gente, né, eu como pai ele era maravilhoso, como homem é outra história. E eu não tô aqui para analisar ele como homem, eu tô aqui para analisar ele como pai, né? Se fosse o caso, eu olharia ele como pai. Mas dentro do nosso tema, eu vou olhar como homem. Gente, ele não valorizava a mulher dele, que no caso é a minha mãe. Não tinha como. E aí, quando eu entrei na relação, quando eu casei e comecei a me relacionar com meu marido, ele sempre me tratou muito bem. Aquilo pra mim não descia. Olha que coisa mais louca. Eu arrumava altas brigas com ele. Altas brigas quando
Eu era tão ignorante, gente. Meu amor próprio era tão pequeno que ele faz isso até hoje, tá? Graças a Deus ele não desistiu. Mas quando ele abria a porta do carro, eu achava ruim. Juro pra vocês. Eu achava ruim. Por que eu achava ruim? Eu tenho mão. Eu posso abrir sozinha essa porta. Olha a ignorância. Olha que ponto que a pessoa chega. E não só com a porta, com outras coisas também. Tudo que era gentileza, eu nunca via minha mãe receber. Então quem era eu para receber? E aí eu entro num outro ponto, que é o ponto do pertencimento. Dentro da constelação isso mostra com clareza. Nós temos necessidade de pertencer e vamos fazer igual. Até termos consciência. Depois que a gente tem consciência, ok, a gente acaba que vai mudando de padrão como eu mudei. Mas percebe? Eu só fui seguindo. Dentro de tudo que eu vivi, dentro de tudo que aconteceu na educação em relação aos meus pais e tal, dentro do que eu vi no relacionamento deles, eu fui só copiando. E eu fiz isso e todo mundo faz, tá? Adriana, então eu não me sentia no direito de ter um relacionamento feliz, um relacionamento legal, um relacionamento bom. Porque minha mãe não teve. Porque minha avó menos ainda. E aí, juntando isso com a falta de amor próprio, é um prato cheio, né? Entende? Vocês também, acredito eu, né? Que vocês também tenham pegado algo dos relacionamentos dos pais de vocês. Coisas boas, claro, também, mas coisas ruins também. Verdade isso? Como vocês veem? Consegue perceber algum padrão que vocês vivem, os quais os pais viveram? E eu vou dizer pra ti que quebrar padrão é algo assim muito difícil. Parece fácil, né? Ah, não, agora eu já sei. Agora eu já sei que o relacionamento dos meus pais é dos meus pais e eu posso fazer diferente. Não é bem assim. Porque aí eu tenho que quebrar dentro de mim todas as minhas falsas verdades. E isso que tu falou é verdade. Quando a gente começa a quebrar padrão, parece que a gente tá fazendo tudo errado. Mas a gente não tá. E o mais maravilhoso de tudo isso é que eu acabo. Agora eu respingo, eu transbordo para as minhas filhas. Ok, fiz muita coisa errada? Fiz. Mas agora eu tô fazendo muita coisa certa, que elas estão tendo a oportunidade de ver. Isso é legal. E isso é bacana. Hoje elas olham para a mãe delas, não lá toda despedaçada, né? Elas olham para a mãe delas com uma autoestima um pouco mais elevada, com um amor próprio mais elevada, não aceitando tudo, né? Sendo ponderada. E elas vão levar isso para a vida delas e vão transferir para os filhos delas. E isso é bacana. Então tudo parte de nós. Então não dá pra gente querer amar o outro sem a gente amar a gente mesmo. Porque tudo começa aqui em nós. Entende? E quando a gente muda esse padrão, quando a gente muda essa chave, vira essa chave, as coisas começam a se tornar diferente. Tudo se torna diferente. E eu vou falar pra vocês. Vou falar mesmo porque é verdade, tá? Quando eu me casei, eu era totalmente alucinada pelo meu marido. Eu era cega, completamente cega. Então, se ele dissesse, Adriana, isso daqui é verde. Eu ia dizer, é verde sim. Se alguém falasse que era rosinha, ele falou que é verde. Era assim que eu ia dizer. Bem assim, porque eu não tinha identidade. E eu era alucinada por ele. E ele sim, gostava de mim, né? Não, talvez não como eu gostava dele. Amava, no caso, né? E aí depois o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo. Hoje eu amo ele, respeito ele, mas ele tem a opinião dele, a verdade dele e eu tenho a minha. E hoje ele é, sei lá quantas vezes mais apaixonado por mim. Não, e eu não tô falando isso na arrogância, tá? Tô falando porque o homem, quando ele vê uma mulher que é autêntica, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher... Gente,
Não tem, os olhos deles vibram. Então, não, a gente tem que amar a gente pela gente, claro, primeiro de tudo, mas isso respinga no relacionamento. Melhora o relacionamento. Então, aquela nossa pergunta inicial, eu respondo agora. É possível amar o outro sem amar a si mesmo? Você pode até tentar, mas vai ser apego, não vai ser amor. Entende? E apego é igual... pensa assim, ó, apego igual a escravidão. É assim. É desse jeito. Não tem outro. Amor é libertador. É a palavra até, inclusive, que a Carol usou aqui. E apego é escravidão. E aí, diante de tudo isso, quando a gente começa a ter amor próprio, a gente começa a saber aonde a gente pode pisar. A gente vai entrar em lugares onde a gente cabe. A gente não vai se diminuir para caber, que é o que muita gente faz. A gente não vai botar uma máscara. Agora eu vou botar máscara para ir lá em determinado lugar. Vou botar máscara para ir em determinado lugar. Não precisa de máscara. Claro, tem dias que tu vai estar de mau humor, tem dias que vai estar de bom humor. Isso é outra coisa. Mas tu não vai precisar botar máscara, que é o mais importante. E aí, pra gente finalizar, eu quero trazer aqui, e é importante que eu fale, eu tenho um projeto, que é o reencontro de si. É com mulheres mesmo, é buscar, é resgatar isso aqui na prática, não só na teoria, porque o que a gente trouxe aqui foi bastante teoria, o que é bastante bacana. Mas a teoria ela não se sustenta sem a prática, né? Então, no dia 27 de junho agora, eu vou ter um evento aqui na clínica. É bem limitado, é para poucas pessoas. E é o reencontro de si, onde a gente vai ter a oportunidade de, na prática. Porque existe uma coisa assim, ó, quando eu vivencio, isso é fisiológico, tá? Não é a Adriana que tá falando, são estudos. Quando eu vivencio qualquer coisa, seja ela boa ou ruim, eu crio no meu corpo uma coisa chamada memória celular. E isso fica registrado em mim. Por isso que é tão difícil eu quebrar uma crença. Porque a mente sabe que isso está errado. Que não é tão verdade assim. Que dá para fazer diferente. Só que a memória está no corpo. Entende? E é desbloquear essa memória. Para que aí sim eu consiga conciliar o corpo, a memória, criar uma nova memória corporal com a questão de conhecimento mesmo, autoconhecimento. Então esse evento, ele vai ser no dia 27 de junho, aqui na clínica, poucas pessoas, é um valor só de troca mesmo, é só para a gente experienciar, para a gente passar por esse movimento. O investimento é R$ 25, é só uma troca, porque precisa ter o valor de troca, e 1 quilo de alimento. Vai ser das 2 da tarde às 5 horas da tarde. Se você sentir no teu coração que é o teu momento, que, não, Adriana, eu quero olhar para isso, vamos curar isso de uma vez, pelo menos, né, para mim poder olhar para mim com mais amor, resgatar esse amor próprio, resgatar a minha identidade, vem aqui com a gente participar, tá bom? Gente, o que eu tinha para passar é isso, eu espero realmente que tenha atendido a demanda de vocês, que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho, assim, e se encontrado dentro dessa minha fala, né? E foi um prazer ter cada um de vocês aqui comigo. E eu tô sempre disponível. Quando precisar, dá uma chamada. E pensa na possibilidade de vir participar do encontro. Vai ser bem bacana. Vai ser, de verdade, libertador. Tá bom, Karen? Um prazer ter você aqui comigo. De verdade. Foi assim, o meu coração tá bem feliz. Gente, uma boa noite. Vou deixar vocês descansar, porque cada um tem suas funções aí. E a gente já tá um tempinho aqui junto. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Até mais.